Bom, meus queridos, nós vamos estar meditando numa palavra hoje que está no livro de Gálatas, no capítulo 1, no versículo 10, que diz assim: Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Eu penso que falar desse assunto, ou trazer esse assunto como uma forma de devocional, ele se torna bastante importante, visto que nós, na nossa caminhada com Deus, ainda temos os relacionamentos, temos a convivência com os outros. E podemos ver, eu quero fazer menção aqui da figura do apóstolo Pedro como apóstolo, como aquele que fez uma pregação aonde se converteram 3.000 almas. Meus queridos, um pouco tempo depois, estando com alguém que não era tão expressivo no exato momento como ele, embora já tinha uma expressividade no Evangelho, que é o apóstolo Paulo, ele diz a Bíblia que no momento que ele está junto com Paulo e com aqueles que não eram judeus, os gentios, ele está então tendo comunhão. Quando chegou de Jerusalém, aqueles que eram judeus, da parte de Tiago, diz a Bíblia, irmão de Jesus, meio-irmão de Jesus, filho de José e de Maria, quando eles chegam, Pedro vai se apartando da convivência com Paulo e os gentios e vai se aproximando e ficando mais junto, dando a entender a Escritura que ele, na verdade, fez isso por temor, por receio. Então tem coisas que às vezes até homens e mulheres que podem estar amadurecidos. Muitas vezes por causa que vivemos neste mundo e que somos um ser relacional, nós queremos sim ser aceito pelas pessoas. Quem não quer que possam as pessoas olharem para si e dizer assim, ele é um homem, ele é uma mulher, como ele é querido, como ele é prestativo, como ele é agradável. Mas, meus amados, a verdade é que nós podemos agradar a Deus e nós podemos agradar os homens. Mas se nós buscarmos a aprovação dos homens, certamente é um caminho que é uma cilada. Porque se nós buscarmos e tomarmos como meta da vida, buscarmos então a aprovação dos homens, podemos ser desaprovados aos olhos de Deus. Pastor, mas aonde entra e até que ponto está a colocação de Deus nesse contexto? Bom, a aprovação diante dos olhos do Senhor, nós sabemos que não é por aquilo que nós fizemos como obras, mas também já falamos que se eu tenho fé, as minhas obras vão ter que aparecer. Mas um homem aprovado diante de Deus é um homem que confessa o seu Santo Filho e se aproxima de Deus através de Jesus por meio da fé. Está começando a aparecer o sol aqui, aonde eu parei, está se levantando. Então está começando a pegar um solzinho no meu rosto. Mas na verdade, meus queridos, há uma importância que uma vez me chegando ou nos chegando a Deus através de Jesus, venhamos a fazer aquilo que agrada a Deus, não negociando valores, não negociando princípios. Quem sabe em alguma situação, ainda que seja importante ser agradável aos homens, como vemos o apóstolo Paulo sendo firme com Pedro, ele foi firme com Pedro, ele não deixou de maneira alguma que o erro de Pedro também fosse aos seus olhos, como quem querendo buscar a aprovação de Pedro, viesse a consentir com esse erro. Então, falando assim, eu quero dizer que nós temos que ter um cuidado, porque para sermos aprovados por Deus, nós temos que entender a vontade de Deus.
conhecer o caminho que ele estabeleceu e com toda certeza poder andar e perseverar nele. Falando disso, então, eu quero dizer que venhamos a ter cuidado, porque às vezes esses pesos que possamos ter no coração, de termos que, quem sabe, agradar algumas pessoas, nós devemos sempre perguntar, tá, eu posso agradar as pessoas, mas eu vou estar agradando a Deus se eu estiver fazendo isso ou consentindo com isso? Se isso não for a resposta, bom, nós não devemos fazer tal coisa. Não devemos ser grossos com as pessoas, mas devemos ser firmemente amorosos para não ceder àquilo que desagrada ao Pai. Que Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus. Ficou uns solzinhos aqui, mas agora, hoje vai ser assim. Que Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus.